Começando mais uma série no canal, esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Investigações. Vamos tentar pôr um pouco de humor, sei que tem coisas muito tristes aqui, que já aconteceu, né? Mas é muito importante a gente ver essas séries de investigações pra gente ficar ligado, pra gente ficar esperto na nossa vida, né? Não ficar acreditando em qualquer um. Então isso aqui é uma aula pra vocês. Ó, resumindo, aqui a polícia captura um cara que cometeu atos ilícitos, não pode dizer essas palavras aí, né? Depois de 7 anos, vamos ver como que esse cara escondeu o crime dele. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, dá o like, se inscreve no canal. E é isso aí, bora pro vídeo aqui. Pela sua perda, senhor. Este é John Blovelt, de 28 anos, recebendo a notícia de que sua esposa desaparecida foi encontrada em uma casa abandonada, brutalmente assassinada e cercada por símbolos satânicos. Pô, já tá na cara que é ele, né? Por quê? Porque no título do vídeo já diz que é ele. No entanto, John escondia um segredo perturbador que ele não contou ao entrevistador naquele dia. Ela tá toda ferrada. Eles nem limparam ela direito. Que risadinha é essa no fundo aí? Usando sua experiência militar, ele executou um assassinato quase perfeito, mantendo os investigadores sempre um passo atrás por anos. E quando a polícia finalmente começou a estreitar o cerco, John já havia desaparecido, vivendo em outro estado, em uma nova casa, fugindo com sua namorada de 17 anos e aparentemente... Olha o John, cara. Olha o John. 17 anos, hein, John? Não pode, cara. Não pode. escapando impune. Isso desafia qualquer lógica que eu já tenha visto nesses meus 62 anos de vida. A gente sabe mais do que você imagina. E se eu dissesse que o seu celular deu sinal num lugar diferente de onde você disse que estava? Aí ferrou, né? Aí deve ter sido um bug do sistema. São 2h15 da tarde do dia 24 de outubro de 2016. Katie Blovelt, de 22 anos, é registrada pelas câmeras de segurança dentro do seu local de trabalho. Seu turno está prestes a terminar e ela planeja encontrar a mãe às 3 horas da tarde daquele mesmo dia. Katie sai do trabalho, liga para a mãe e tira uma selfie, sem saber que aquela seria a última foto de sua vida. Pesado, hein? Pouco depois, o celular dela emite um último sinal de localização e Katie desaparece sem deixar rastros. Cara, como é que desaparece sem deixar rastro? Nessa época já existia câmera pra tudo quanto é lugar, né? 5 horas se passam. Agora são 19 horas e Katie nunca chegou ao jantar com a mãe. Preocupados, a mãe e outros familiares tentam ligar várias vezes, mas o telefone dela está sem sinal. Às 19h48, a mãe registra oficialmente o seu desaparecimento. Policiais, amigos e familiares se mobilizam e a busca tem início. Mas isso deixa os investigadores com uma lacuna crítica de 5 horas na linha do tempo, um período que levaria meses para ser reconstruído. Olha aí, gente. 5 horas na linha do tempo leva meses pra ser reconstruído. Por isso que eu falo, alguém desapareceu, avisa rápido. E por que vocês têm mania de demorar pra avisar? Quando o teu carro é roubado, na mesma hora você já vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência, né? Agora, a vida humana, vocês não estão nem aí. Nunca aconteceu comigo, mas o dia que alguém desaparecer, passou 10 minutos, não me respondeu, eu já li pra polícia. 10 horas se passam sem qualquer pista sobre o paradeiro de Katie. Então, à 00:33, a polícia recebe uma ligação inesperada. Quem está na linha é um amigo de Katie, que afirma ter encontrado o corpo dela sem vida dentro de uma casa abandonada no meio de uma floresta próxima. Como é que você sabe que essa mulher tava lá, cara, numa casa abandonada? A não sei que vocês iam lá, né? Simpsonville 911, onde é a sua emergência? Eu tô perto da Discovery Church, do outro lado, no meio do mato. Você tá na Discovery Church do outro lado de onde? No mato, do outro lado dali. Eu tava preocupado com a minha amiga. A Katie, ela desapareceu. Ela tá sumida faz um tempo. E a gente entrou nessa casa onde todo mundo se encontrava antes. E então ela tá aqui e ela não tá viva. Rapidamente, policiais e paramédicos se dirigem ao endereço de uma casa abandonada no meio da mata. Ao chegar ao local, os agentes notam várias pichações nas paredes, incluindo aparentes símbolos satânicos. Pouco depois... Ah, isso daí é pra desviar o... como é que fala? A investigação.
Pois o autor da ligação é identificado como Wayne Roper, amigo de Katie, que conduz os policiais até o porão da casa. Lá, os agentes encontram uma grande caixa de concreto, vedada com placas de madeira. Quando removem a cobertura, se deparam com uma cena aterradora. O corpo de Katie está dentro da caixa, com uma faca cravada no pescoço e 16 perfurações espalhadas pelo corpo. Caramba, hein? Tá vendo, gente? Isso aí é pra você saber com quem você se relaciona, viu? A ausência de sinais de luta e o estado das roupas, com a camisa levantada e a parte inferior ausente, sugerem um crime com motivação sexual. Todos esses detalhes levam os investigadores a apontar Wayne como o primeiro e principal suspeito. Mas o que eles ainda não percebem é que isso é exatamente o que o verdadeiro assassino quer que eles acreditem. Nossa. Cada detalhe da cena foi cuidadosamente montado para levá-los a uma pista falsa. Sem perceber, os detetives caminharam diretamente para a armadilha do assassino. Com o avançar da noite, a perícia revela detalhes ainda mais perturbadores. O corpo de Katie foi arrastado até o porão e o celular dela foi submerso em água na tentativa de destruí-lo. Wayne é detido e levado para interrogatório. Naquele momento, os investigadores acreditam já terem o culpado e estão prontos para uma confissão. Wayne, desculpa te deixar esperando, irmão. E aí, cara? E aí? Qual o seu nome, amigo? Franklin Wayne Roper. Perdão? Franklin Wayne Roper. Você prefere Franklin ou Wayne? Prefiro Wayne. Só faltava ele falar Whopper. Neste ponto, Wayne acredita que foi chamado apenas como testemunha após a... Será que o cara acredita nisso? Para, filho. O cara tá ali, ele achou o corpo. Lógico que ele vai... Eu pensaria que eu seria um suspeito. Sem eu ser um suspeito, eu pensaria que eu seria um suspeito. descoberta devastadora do corpo. Sem saber, os investigadores já estão convencidos de que ele está envolvido e qualquer coisa que diga poderá ser usada contra ele. Acho que você sabe por que está aqui. É. Certo? Me conta como foi que você conheceu a Katie. Desde quando você conheceu ela, como era a relação de vocês e como foi indo até por volta de 11h30 da noite de ontem, certo? Caramba, bem específico, hein? Certo. Eu conheci ela, a gente era amigo no começo e depois a gente namorou por mais ou menos um mês. E aí foi quando eu me mudei pra Liberty com meu pai. E a gente continuou em contato por um tempo e depois eu tava saindo com meu pai e aí acabamos perdendo o contato. Os detetives iniciam a entrevista descobrindo que Wayne e Katie já tiveram um relacionamento no passado. Mas rapidamente... Relacionamento amoroso. Wayne revela algo que coloca seu nome sob suspeita imediata. Talvez um ano depois que a Katie tinha casado com John Blovelt. E aí uma noite ela apareceu e ficou com a gente, com o John. E foi... Ficou como? O que é o ficar? Seja específico, Wayne. Seja específico. Você tá gaguejando muito, hein? Foi a primeira vez que eu a vi desde que eu me mudei. E desde então, o John me ofereceu pra morar com eles como colega de quarto. Que? Wayne. Você caiu no drible do otário, viu? Acho que o cara já tava esquematizando isso daí há muito tempo. Pagando pra ele uns $200 por mês. Ok. Pagando nada, de graça tava morando. E eu aceitei, era um acordo bom. Bom demais, então né? você morava com ela e com o marido dela. Aham. É meio esquisito. Era. Quando foi isso? Você lembra quando aconteceu? Quando eu morava com eles? Foi antes de junho desse ano. Ao explicar que já namorou Katie, que depois chegou a morar com ela e com o marido, os investigadores encontram mais um possível motivo para desconfiar dele: ciúme. Faz pouco tempo. Wayne, você caiu, cara. O cara armou tudo pra te pegarem. Certeza. Justamente quando tudo parece seguir perfeitamente o plano cuidadosamente arquitetado pelo verdadeiro assassino, Wayne faz uma declaração que complica a investigação e pode ser suficiente para arruinar esse plano. O que? Solta na massa. Morar lá e tudo mais, tava indo tudo bem, sabe? Aí eles começaram a brigar porque ela costumava falar de mim antes e ela me contou que ele tinha ciúmes de mim e as brigas deles começaram a piorar e foi aí que
Ele encheu a cara uma noite e expulsou ela de casa. E depois deixou ela trancada no banheiro. Eles só estavam basicamente gritando um com o outro. E daí, a partir disso, ela acabou voltando. Basicamente gritando um com o outro. Expulsou ela de casa e deixou ela trancada dentro do banheiro. Mas só tava gritando, gente. Tava tudo tranquilo. Voltando a morar com a mãe, eu acho. Por que você e a Katie... Quando você morava com John e com a Katie, vocês estavam se envolvendo intimamente? Olha que pergunta capciosa do investigador. Eu faria essa pergunta também, viu? Vamos ver a resposta do Wayne. Wayne. Foi só uma vez. Uma vez. Tá E bom. o John estava lá ou não estava lá? Ele tava lá. Foi tipo uma Como assim ele tava lá? O quê? homenagem. Gente. Meninas que assistem no meu canal, se o teu marido um dia chamar o teu ex pra morar junto com vocês, num ato de amizade, fingindo, nós somos um casal moderno, nós somos pra frentex, ele está esquematizando o seu fim. Então fique de olho. Quem tá acompanhando tá vendo aqui. E como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Como que eu vou explicar? Foi pesado, viu? Mas foi gostoso. eu tava bêbado e ele também tava bêbado e, sabe, foi ideia dela. E depois daquilo ele simplesmente mudou. Se for verdade, as alegações de Wayne sobre o comportamento violento de John poderiam desviar a suspeita para ele. Mas Não, mas peraí. A suspeita foi só sobre o comportamento violento, o resto do que aconteceu não teve suspeita nenhuma. Tá tudo normal? Caramba, hein? Eu levaria como suspeita também. apesar das acusações, algo ainda não fecha. O relato de Wayne, cheio de inconsistências e lacunas, continua levantando dúvidas. Antes mesmo desse interrogatório, os investigadores já sabiam que no dia da morte de Katie, Wayne chegou atrasado ao trabalho e admitiu ter passado perto da casa abandonada no horário em que ela desapareceu. Mais grave ainda, enquanto estava no trabalho, Wayne sabia que Katie poderia estar dentro daquela casa. Mesmo assim, ele não avisou a polícia. Em vez disso, esperou até o fim do dia, foi até o local por conta própria e só então ligou para as autoridades. Tudo isso coloca Wayne diretamente na mira dos investigadores e, sem que eles percebam, os empurra ainda mais para dentro da armadilha do verdadeiro assassino. Mas isso é exatamente... Cara, eu não sei como que o assassino... vocês podem falar essa palavra, mas tudo bem. Não sei como que o cara lá pensou, falando assim, pô, ele vai se atrasar e vai passar lá na frente e vai pensar naquele... Cara, esse cara é muito manipulador, meu Deus do céu. Porque nos próximos minutos, o interrogatório tomaria um rumo aterrador, à medida que os detetives se aproximam perigosamente de forçar um homem inocente a confessar um assassinato brutal que ele jamais cometeu. Por que você não chamou a polícia? Eu nem pensei isso na hora, eu não... Ah, peraí, Wayne. Peraí, cara, peraí. Não. sabia. Você sabia que ela estava morta? Não. Por que você acharia que a melhor ideia seria você entrar no que acabou sendo o lugar onde ela foi deixada por último, onde alguém assassinou ela e largou ela lá embaixo como se fosse lixo? Sabe por que você não olhou no banheiro? A gente deu uma olhada lá com a lanterna. Tipo, se você fica parado na porta, dá pra ver lá dentro. Não dá pra ver dentro da banheira. Tô te dizendo, estive lá de dia, porque você sabia que ela não estava na banheira. Isso desafia qualquer lógica que eu já tenha visto nesses meus 62 anos de vida. Parece que você vai desmaiar. Isso é demais. Imagino que seja. Então tira esse peso de você. Tenho certeza que é. Tudo que Solta você isso. tem que fazer é botar isso Vamos, pra Wayne, fora. bota pra fora. Fala, Tirar fui esse eu. peso de você é o único jeito de você ser perdoado. Você tem que dizer, eu fiz merda. Me ajuda. É só isso que você tem que dizer. E eu vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso confiando às cegas. Nossa. Os investigadores continuam desconfiando de Wayne, mas como ele mantém sua versão dos fatos e não há provas concretas, ainda não podem prendê-lo. Ah, mas o Wayne com essa cara de beta dele aí, não... Não. Ele não teria... Não sei nem... Não é nem a coragem, não teria esperteza de fazer isso. Em vez disso, recolhem uma amostra de DNA para comparar com o material encontrado sob as unhas de Katie. Poucas horas depois da entrevista, enquanto a polícia vasculha a região ao redor da casa abandonada, uma descoberta muda o rumo da investigação. O carro de Katie é encontrado abandonado em um estacionamento próximo, a apenas alguns quilômetros da cena do crime.
tudo indica que ela saiu às pressas, mas o motivo de seu carro estar ali se tornaria um dos maiores mistérios dos meses seguintes. Até aquele momento, tudo seguia exatamente conforme o plano do assassino. Um plano criado e executado pelo próprio marido de Katie, John Blovelt. No entanto, os comentários de Wayne sobre ciúmes levam os detetives a investigar mais a fundo. É então que eles encontram uma medida protetiva registrada meses antes, após John supostamente ter apontado uma arma para Katie quando ela se recusou a entregar o celular. Pela primeira vez, apesar de todas as tentativas de despistar, os investigadores começam a suspeitar seriamente de John. No dia seguinte, em 26 de outubro, os detetives vão até o local de trabalho dele, em uma base militar. O objetivo é simples: ouvir sua versão da história, verificar seu álibi no dia da morte de Katie e observar como ele reage sob pressão. A carinha do John, de menininho pimpom. John, essa sua carinha não engana não, viu, cara? Para a maioria dos criminosos, esse seria o momento em que tudo começaria a desmoronar. Mas John não é como os outros. Ele executa tudo com perfeição. Certo. Bem, ali na Southwest Main Street tinha um corpo que foi encontrado numa casa. Uma casa abandonada. E a essa altura a gente já pode confirmar que é a Catherine, ok? Sinto muito pela sua perda, senhor. E nesse momento a gente tá investigando e vamos... Olha que choro falso, cara. Olha que chorinho de crocodilo. investigar cada morte do mesmo jeito. A gente começa tratando como homicídio e segue a partir daí, certo? Gente, eu sei que vocês sabem que foi ele, porque logo no começo do vídeo já disse que é ele. Mas assim, se vocês não soubessem, se o vídeo fosse de uma investigação que a gente saberia quem fosse só no final. Essa carinha engana vocês? Seja bem sincero, essa carinha engana vocês? Pô, mano, não engana, cara. Não engana, não adianta. A questão da ordem de restrição, qual era a história daquilo? Isso foi por causa de uma acusação que eu recebi lá em fevereiro, por violência doméstica em 1º grau. Você sabia se ela tinha algum problema com alguém? Alguém que quisesse machucar ela ou algo assim? Não, eu sei que ela dava saindo com outras pessoas e... Sabe, por mim tudo bem, porque eu também tava, mas... Repare como John direciona intencionalmente os detetives para a ideia de que Katie estava se relacionando com outras pessoas. Isso não é coincidência. Isso é estratégia. Olha. Ao controlar a narrativa desde o início, John planta silenciosamente uma história que mais tarde serviria para protegê-lo. Você trabalhou nessa segunda? Uhum. Que horas você saiu do trabalho na segunda? Tipo 2h30, 2, eu não sei. Parou em algum lugar no caminho para casa? Não. Deixa eu te perguntar, por que você estava procurando a Katie? Por causa da Cheyenne. A Cheyenne tá completamente ferrada agora, eu tô tentando ajudar ela. Quem é a Cheyenne? Essa personagem não entrou aqui ainda. Quem você conhece que ia querer machucar ela? Ninguém. Você sabe, tinha um cara que morou com você, um ruivo. Ruivo? É. Wayne? É. Uhum. Qual é a história dele? Só um cara normal, gente boa. Se davam bem. O que você faz no exército? Bom, agora eu só fico nesse escritório. Esse é meu escritório por enquanto. Por causa da investigação civil. Todas as minhas funções de recrutamento foram suspensas. Você conhece essa casa abandonada? Sim. Certo. Esse é o lugar. Lugar de onde quê? a gente se encontrava. Eu tô sendo acusado de algum crime porque ele tá me gravando e eu não tô confortável com isso. Os investigadores aí já tinham que ter desconfiado, hein? Não, você... Se eu estiver, eu quero falar com o advogado. Porque isso tá desconfortável. Ok. Você não tá sendo acusado de nenhum crime agora. Quando a entrevista termina, John faz algo completamente contraintuitivo. Ele defende Wayne, o homem que está secretamente tentando incriminar. Essa é uma técnica de manipulação conhecida como empatia reversa. Ao demonstrar compaixão, ele passa a imagem de alguém inofensivo e confiável. Aquele coitadinho. Olha só, cara. Aposto que você conhece uma pessoa assim. Se você conhece, fique longe. O primeiro interrogatório de John foi quase perfeito, deixando os investigadores com pouco ou nada que pudesse ser usado contra ele. Ainda assim, havia a sensação de que algo não parecia certo. Sem provas contra ele, ele é liberado, e os detetives passam a ouvir as pessoas mais próximas do casal, amigos e familiares, sem saber que John já havia influenciado muitos deles. Cara, esse cara esquematizou há muito tempo. Com certeza ele influenciou. Não é possível, mano. Não é possível. E assim, gente, eu vou ser bem sincero com você. Não quer mais ficar com a pessoa, só separa dela. Pra que estragar sua vida?
A investigação começa por Crystal, melhor amiga de Katie, e na época, também colega de quarto de John. Ele sabia exatamente o que esperar. Durante seu interrogatório, John Gente, mas quantos colegas de quarto tinha nessa casa? Não tô entendendo. já havia plantado a ideia de que Katie se envolvia com outras pessoas, e Crystal, por ser próxima dela, também conhecia seus hábitos amorosos. A esperança de John era que ela, sem perceber, reforçasse essa narrativa falsa, desviando a suspeita para qualquer pessoa, menos ele. Ok, 28 de outubro de 2016, 4h47, Departamento de Polícia de Simpsonville. E como eu disse, só peço que você não deixe o John saber que você está aqui. Ele não é o único suspeito. Tem outras pessoas que a gente está entrevistando e questionando, então... Ele comentou alguma coisa sobre se eu for preso pelo assassinato da Katie? Ele só... Quero dizer, ele disse isso... Que, sabe, isso é ruim pra ele, porque ele sente que vai acabar se ferrando por causa disso. Mas, sabe, ele fala, eu não fiz isso. Sabe, tipo, tô cansada de gente vindo atrás de mim. Certo. Olha, eu e o John, na verdade, nos damos muito bem. Sabe, eu não vou mentir sobre ele. De jeito nenhum, eu vou te dizer a verdade pura e simples. Se ele tivesse agindo estranho, eu falaria, mas não tava. Eu tava pensando nisso ontem à noite, tava mesmo. Só por um breve segundo, eu pensei que talvez pudesse ter sido o John. Mas ele, desde que a Katie sumiu, ele fez questão de que sempre tivesse mais de uma pessoa com ele. Isso é estranho, viu? Na hora em que a Katie morreu, às 8 da noite, o John tava... Nós três estávamos sentados na sala. Sabe, desde as 5 da tarde, quando ele voltou pra casa, até eu e meu namorado irmos pro trabalho na manhã seguinte, ele tava lá. Repare como Crystal menciona que John chegou em casa às 5 da tarde e permaneceu lá a noite inteira até a manhã seguinte. Um detalhe que mais tarde se revelaria parte da manipulação planejada por John. Então, se você tivesse que chutar quem matou ela, quem você diria? Eu não sei, porque eu ouvi muita coisa. E eu sei que ela usava o Tinder. E eu sei que ela tava saindo com muita gente. Pelo que a Cheyenne me contou. Que ela levava muita gente pra aquela casa. Eu nem sabia Meu Deus do céu, quem é essa Cheyenne, cara? que aquela casa existia. Quais eram os Não, mas peraí, ela levava as pessoas naquela casa abandonada lá? É isso? Nossa, o negócio só piora. sentimentos ou pensamentos do John sobre a Katie, na sua visão? Bom, eu sei que ele amava ela. Eu sei que ele ainda ama. Sabe, ele tá bravo por causa do que a Katie tá acusando. Sabe, ele apontou uma arma pra minha cabeça, coisas assim. E só pelo jeito que ela tava falando, eu sabia que ela tava mentindo. Porque era isso que ela fazia. A gente vivia botando uma outra encrenca na escola o tempo todo. Era isso que ela fazia, ela mentia, sabe? Nossa, que amizade gostosa. Procure um amigo assim, gente. Um amigo que só te bota em enrascada, só te ferra. Certo. Acho que terminamos. Exatamente como John esperava, o depoimento de Crystal reforça a narrativa que ele havia plantado. Ao destacar a vida amorosa de Katie, ela, sem perceber, alimenta a ideia de que a ameaça poderia ter vindo de alguém com quem ela estava se relacionando, talvez até o próprio Wayne. Em seguida, os investigadores ouvem Catherine, ex-esposa de John e mãe de seu filho. John já havia se antecipado, garantindo que ela não falaria demais. O medo e a ligação com o filho que tinham em comum foram suficentes para mantê-la em silêncio. Este é o investigador Hawkins. Oi, como está? Prazer em te conhecer. Com você sendo casado com ele por 7 anos, teve, com ele bêbado ou até sóbrio, já houve algum tipo de violência entre vocês dois? Eu não quero falar sobre isso. Certo, quer dizer, eu não tô aqui pra prender ele por alguma coisa que aconteceu. Eu sei que foi há 10 anos ou algo assim, mas... Eu só não quero entrar em nada que tenha a ver com a gente, porque isso não tem nada a ver com o que aconteceu entre ele e a Katie. Quero dizer, não é como se você estivesse se incriminando. Ele é um cara bom. Gaguejou, hein? Gaguejou, acabou. Esse é o lema. Quero dizer, eu tô viva. Nossa, então ele era ótimo, maravilhoso. Se eu tô vivo, é o que importa. Posso ser um braço, posso estar cheio de trauma, posso estar com a perna quebrada, posso ter perdido minha casa porque o cara às vezes supostamente botou fogo, mas eu tô vivo. Eu tô viva e tô bem e é isso que importa. Que delícia de relacionamento, hein? É horrível, mas eu imagino que eu não estaria se ele fosse tão maluco assim. Bem, nunca se sabe. Basta uma vez para alguém surtar e... Eu sei, mas ele nunca surtou comigo, por nada. E vocês dois têm um filho juntos, então... Tem isso, mas... pode ter algo a ver com isso. Não sei. Certo, eu vou te dar meu cartão com meu número de telefone. Tá bem. Ok, obrigado por ter vindo. Agradeço de verdade.
O silêncio de Catherine mantém John protegido, pelo menos por enquanto. Mas a última entrevista, com Cheyenne, sobrinha de Katie, não sai conforme o planejado. Ah lá, a dona Cheyenne, ela apareceu. Essa é o pivô de tudo. Ela sabe de tudo, ela sabe mais do que qualquer um, hein? Diferente de Crystal ou Catherine, ela não tenta protegê-lo. Pelo contrário, Cheyenne direciona a suspeita diretamente para John e revela um possível motivo que começa a conectar todas as peças. Pela primeira vez, o plano meticulosamente construído por ele começa a ruir. Certo, seu nome é Cheyenne Paxton, correto? Sim, senhor. Certo. Hoje é quinta-feira, 27 de outubro, agora são 8h52, Departamento de Polícia de Simpsonville. Isso é sobre a investigação de homicídio de Catherine Blovelt. Você já viu John ficar violento com a Katie? Eu nunca vi ele encostar a mão nela. Eu vi eles discutirem. Ela teria ido até a casa dele por conta própria? Nas últimas 3 semanas, há um mês, eu não... Então se ele diz que não havia desde julho, isso é mentira? Desde julho. Não. Ele viu ela. Eu sei que o John estava realmente bravo com a Katie, por vários motivos. Me conta por que ele estava bravo com ela. Tá vendo? Até agora ela é a única assim, personagem dessa história aí, né? Que realmente tá sentindo a perda da prima. Acho que é prima, né? Porque ela realmente tá chorando de verdade. Ele sente que é culpa dela. Que tudo, sabe, que o relacionamento deles desandou e que tudo meio que piorou por um tempo. Ele acha que é culpa dela que ele tá perdendo o emprego. E por qualquer encrenca em que ele se meteu. Ele simplesmente bota a culpa toda nela, sabe? Uhum. E, eu não sei se isso importa ou não, mas eu sei que ele quer um seguro de vida de $150 mil no nome dela também. John... Tinha dinheiro também, John, no meio? Não era só amor? Não era só amor, John? Tinha que ter um dinheirinho no meio? Que clichêzinho, hein? Certo, obrigado por ter vindo. Eu sei que não é fácil, especialmente quando é alguém próximo de você, mas é importante que a gente, sabe, muitas das informações que você deu pra gente são informações importantes de que a gente precisa, então... O depoimento de Cheyenne dá aos detetives o primeiro motivo real apontando para John. Mas motivo não basta. Eles precisam de provas. E eles têm algumas pistas, mas não tem nenhuma pessoa de interesse definido por enquanto. À medida que a investigação se arrasta, a frustração dos detetives cresce. John se blindou tão bem que os investigadores sequer conseguem autorização judicial para coletar seu DNA. Sem isso, não há nada que o ligue diretamente aos últimos momentos de Katie. Tá vendo? Isso daí já é uma prova que o cara tem um pouco de culpa, né, cara? Porque se ele não tivesse culpa nenhuma, ele... disponibilizava o DNA. E outra coisa, gente, quando vocês conhecerem algum casal assim que discute na frente de outras pessoas que não tem nada a ver com a relação, isso é preocupante, hein? Isso é muito preocupante. Já se passaram 4 dias desde o assassinato e os detetives ainda não têm nenhuma evidência sólida. Eles sabem que John é inteligente, mas eles também são. Sem opções e sem paciência, decidem tentar algo completamente diferente. Um plano novo, arriscado e altamente incomum começa a tomar forma. Em apenas 2 dias, eles armariam uma armadilha para John. Uma armadilha no próprio funeral de Katie. Nos dias que antecedem a cerimônia, os investigadores permanecem atentos, enquanto a família de Katie tenta lidar com a perda e entender o que aconteceu. Aos 22 anos, Katie havia passado o último ano trabalhando na PetSmart. Nossa, gente, era novinha, 22 anos, cara. Cercada por animais que cuidava e ajudava a salvar. Ela era tranquila, carismática, fazia amigos com facilidade e era muito próxima da família. Justamente por isso, o contraste com o que estava prestes a acontecer tornaria tudo isso ainda mais perturbador. No dia do funeral, os detetives chegam cedo à funerária e começam a trabalhar em silêncio, antes da chegada dos convidados. Câmeras escondidas são posicionadas pelo local e o ambiente é discretamente preparado para a captação de áudio. Tudo parece normal para quem entra, mas na realidade, cada detalhe está sob controle da polícia. Copos d'água e outras bebidas são estrategicamente colocados ao alcance dos convidados. O plano é simples: fazer com que John beba de um desses copos, registrar tudo em vídeo, coletar o DNA deixado ali e compará-lo com o material encontrado no corpo de Katie. No dia 30 de outubro, dia do funeral, os detetives colocam o plano em ação. Mas ainda assim, eu acho que ele arquitetou, mas não deve ter sido ele que executou.
Mas o que as câmeras estão prestes a registrar vai muito além de qualquer coisa que eles imaginavam. Para. Ela tá toda ferrada. Nossa. Eles nem limparam ela direito. Tipo, ela ainda tá com sangue na cabeça. Eles podiam ter limpado aquilo. Bora. Quando John... Nossa, cara. Eu não posso ser investigador, que se eu ver isso aí, eu já falo, pode prender. deixa a funerária, os detetives sabem que o plano funcionou. Eles retornam rapidamente para recolher o copo do qual ele bebeu e a câmera escondida instalada mais cedo. Ao revisar a... Essa câmera não tá tão escondida não, né? Ué, o que aconteceu? as imagens, 3 detalhes cruciais... Ah, eu achei que era a tela do meu Windows. Mas ó, a câmera não tava tão escondida não, né? saltam aos olhos, todos decisivos para o rumo da investigação. O primeiro é exatamente o que eles esperavam. John bebe de um dos copos e o deixa para trás, permitindo que os investigadores recolham seu DNA sem a necessidade de um mandado e o comparem com o material encontrado no corpo de Katie. O segundo detalhe é algo totalmente inesperado. As imagens mostram John se aproximando do caixão, tirando fotos do corpo de Katie, enquanto faz comentários perturbadores. E o Nossa, ele tava tirando foto ainda, cara. Esse cara é um... Ai... terceiro, talvez o mais inquietante de todos, é que John não estava sozinho. Ao lado dele está uma jovem não identificada, que discretamente pede para que ele pare de tirar fotos e, segundos depois, começa a rir. É a risadinha, a risadinha. O comportamento chama atenção imediatamente, e os detetives decidem recolher também o copo dela para análise de DNA. Ao investigar sua identidade, os detetives descobrem que a jovem é Hannah Thompson, de 17 anos, amiga de John e, mais recentemente, sua nova colega de quarto. Além disso... Tá vendo? O John ele é um... O John nunca mais saiu da faculdade. Tem colega de quarto todo ano, todo dia. Meu Deus do céu. Descobriram que no passado ela havia sido amiga próxima de Katie. Dada sua ligação com ambos e sua atitude estranha no funeral, os detetives percebem que Hannah não é apenas mais uma testemunha. Ela pode ser a peça-chave para resolver todo o caso. E eles estavam corretos. Até esse momento, os investigadores já haviam interrogado Wayne, John e pessoas próximas aos dois, além de reunir provas importantes. Agora... tudo indicava que Hannah, a adolescente que morava com John, poderia revelar o que realmente aconteceu na... Olha o sorrisinho da Hannah. Olha esse sorriso. Você vai desconfiar? Eu desconfio. Aí vai de você também. noite do assassinato de Katie. No dia seguinte, em 31 de outubro, uma semana após o crime, os detetives a levam para interrogatório. Se alguém sabe a verdade, é ela. Ei, Hannah, você também, eu vou te contar, hein? Na foto é uma coisa, pessoalmente parece outra pessoa. Quando foi a última vez que você viu a Katie? Tipo, alguns meses atrás. E o que você sentia em relação a ela? Sabe, eu sempre vi ela como uma amiga, porque assim, eu morei com ela por um tempo. Certo, então dá pra dizer que você tava de boa com ela quando ela foi morta. Uhum. Ok. Você acabou indo no velório dela, no sábado? Não, eu não fui. Ok, então você não conseguiu se despedir dela. Eu ouvi que o John, acho que foi lá no domingo, certo? Uhum. Certo. Você não conseguiu ir com... Eu fui com ele, sim, mas eu não fui no sábado porque a família dela não gosta muito de mim. Entendi. Por causa da sobrinha dela, Cheyenne. Sim. O investigador, ele deu motivos para ela dizer que foi no outro dia. A não ser que ele tá mentindo. Que ele foi no sábado, tá dizendo que ele foi no domingo. A gente era meio que amigas de idas e vindas e... eu acho que ela pode ter falado alguma coisa sobre mim que a família não curtiu muito. Essa é nova, né? Amigos de indas e vindas, esse eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar em namoro, que fica indo e voltando, mas amigo não. Esse daí é novo. E, então você entrou na sala, prestou suas condolências ou... Como foi isso? Foi difícil, foi bem difícil.
Por quanto tempo você ficou na sala com... Mas por que você tá sorrindo? É um sorriso pra baixo, mas ele tá assim, ele tá querendo ir pra cima. Mas ela tá forçando pra ir pra baixo. Entendeu? Tem que, ó... Vou comprar o livro lá do Metaforando. O caixão dela? Tipo, uns 10 minutos, 10 a 15 minutos. Sobre o que conversaram enquanto você tava lá? A gente não conversou nada. Nada? A gente meio que só se via, tipo, momentos, eu acho. O John chegou a pegar o celular e tirar uma foto dela? Não, ele não fez isso. Certeza? Tá sendo completamente honesta? Algumas pessoas... Olha esse sorrisinho, gente. Olha isso aqui no cantinho aqui da boca, assim, ó. Nossa, que menina perversa, cara. Fazem isso. Não, ele nunca tirou uma foto dela. Observe o comportamento de Hannah. À medida que as perguntas se tornam mais diretas, seus olhos passam a correr entre os detetives. Ela mexe nas mãos, rói as unhas e sua postura muda completamente. Está claro que ela está nervosa e os investigadores percebem isso. Daqui a pouco ela começa a suar, pingar assim. Fala, meu Deus do céu, cara, eu não fiz nada. Então lá na sala vocês dois não conversaram nada? Eu meio que fiz um carinho nas costas dele um pouco, sabe? Falei pra ele que tava tudo bem, mas fora isso a gente praticamente não falou. Ele tava chorando? Você estava chorando? É difícil, sabe? Ver alguém... Talvez o choro delas pareça um riso, né? Pareça uma risada, uma gargalhada. A gente não sabe, né? daquele jeito. Aposto que sim. Ok, em algum momento na segunda noite, antes de vocês saírem, vocês levaram um saco de lixo pro seu carro, ou pro carro dele, certo? Eu não me lembro. Ok, então você não lembra dele carregando um saco de lixo ou limpando alguma coisa? Tendo que jogar alguma coisa fora? Não, senhor. Ok. Na segunda-feira, o dia em que Katie foi morta, um dos colegas de casa relatou ter visto John e Hannah carregando vários sacos de lixo para fora da residência. Na época, os detetives não deram muita importância. Parecia um detalhe pequeno e irrelevante. No entanto que ele nem apareceu no começo da investigação, esse suposto aí colega de quarto, que até borraram a cara dele. Nada que o sustentasse. Mas agora, com todas as novas informações se encaixando, essa declaração ganha peso. Era mais uma peça do quebra-cabeça. Algo que finalmente poderia ser usado para pressionar a Hannah. Só pra você entender, a gente tá trabalhando nesse caso direto desde que ela desapareceu. Certo. Então já temos respostas pra muitas coisas. Uhum. E eu posso te dizer, você tá mentindo pra mim, ok? Você não vai querer se enrolar e acabar respondendo por assassinato. Vou te contar uma coisa. No velório, a gente tava lá. Eu vi. Ok? Tinha uma... Eu vi, ela falou. Se ela falou eu vi, ela mentiu. Uma câmera na sala. Tinha um gravador na sala. Nós ouvimos tudo o que vocês disseram. Então, você quer voltar e refazer aquilo? Eu não... Não foi... fácil ver ela daquele jeito. Vamos lá, é por isso que teve umas risadinhas e tal? Não teve risadinha nenhuma. Nossa, Carol. Essa menina, eu vou te contar, cara. Isso não é ser humano, não, mano. Já te pegou na mentira, já entrega, já fala, tá maluca? Fala a verdade que é bem melhor. A gente faz isso há mais tempo do que você tem de vida. Você não é mais esperta do que a gente. A gente sabe, você não vai enganar a gente. A gente já conversou com muitas pessoas. Isso é um assassinato. Você entende isso? Sim, senhor. O que você acha de alguém que esfaqueia uma garota no pescoço a ponto da faca atravessar pro outro lado? E depois deixar o corpo dela como se fosse lixo no porão de uma casa abandonada pra ficar lá por 1 dia e meio até alguém encontrar ela? Olha pra ela, Hannah. Ela Eu também não quero olhar pra ela. é a sua amiga. Eu não quero mais fazer isso. Não quer fazer o quê? Tudo Nos que você ajudar a precisa. achar quem matou ela? Você só precisa nos dizer a verdade. Eu tô Seria tentando. tão fácil. Eu não consigo olhar para ela. Posso- Eu não consigo olhar para ela. Posso te dizer um negócio? Pra dizer a verdade, você não precisa nem tentar. Ela só sai, ela simplesmente vem. A gente também sabe o que as pessoas contaram pra gente sobre você e a Katie. Estão dizendo que você não gostava nem um pouco dela. Bom, depois que eu e o John começamos, tipo, a ficar juntos, a Katie começou a não gostar de mim. Se você sabe de alguma coisa e tá tentando encobrir isso, você vai cair junto com o resto. E é basicamente só uma perpétua. Só uma, pra você passar o resto da vida refletido no que você fez. Lá é assim, né? Aqui no Brasil é...
Vocês colocam a resposta aí no comentário aí. Você vai cair junto com quem fez isso com ela. Eu não sei nada sobre o assassinato dela. Sabe sim. Eu não sei. Sabe. Eu realmente não sei. Sabe sim. Sabe sim. Sabe. A gente sabe mais do que você imagina. Eu não quero mais falar nada agora. Boa sorte pra você. Mesmo depois de ser confrontada com as imagens e pega em várias mentiras, Hannah se recusa a revelar qualquer detalhe adicional que possa estar escondendo. Ainda assim, nada disso fornecia a prova definitiva que os detetives precisavam. Mas John não sabia disso, e essa incerteza era exatamente o que a polícia pretendia explorar. Por isso, decidem chamar John para um novo interrogatório, desta vez mais preparados e dispostos a pressioná-lo como nunca antes. O plano era cercá-lo com tudo o que tinham, mas era preciso cautela. Se pressionassem demais sem provas suficientes para prendê-lo, poderiam alertá-lo e fazê-lo desaparecer. A gente ainda não conseguiu sentar e conversar. Eu sei que falei com você quando avisamos sobre a morte dela. E as coisas estavam meio emotivas e tal, então... Certo, então. A visitação foi no sábado, certo? Certo, das 2 às 4 da tarde no sábado. E quando você foi lá? Eu fui domingo, às 2h30 de domingo. Certo, então eles fizeram algo privado pra você. Você tava sozinho? Bem, eu levei a Hannah comigo. Levou? Certo. Foi difícil? Foi porque, tipo... Primeiro de tudo, não tinha ninguém lá, só eu e ela. Então a gente ficou meio que parado ali, olhando pro corpo da Katie, feio, sujo, nojento. Eu já vi gente morta. Eu já lidei com essa porra antes. E agora não tinha ninguém mais lá. Sabe qual é? Naquela noite, alguém disse que você e a Hannah estavam colocando lixo de um saco, tipo um saco de lixo, na traseira de um Prius. Você se lembra de ter feito isso? Ah, lembro. O Mark... Ó o sorrisinho. Cara. Ele deu, tipo, a cagada mais explosiva. Ficou espalhado pelo chão. E a casa... Ah, que mentira, pô. Tá louco. E aí você vai levar o saco de lixo pro carro. Nossa, tô começando a ficar nervoso com esse cara aí, cara. Inteira ficou fedendo. Eu tive que jogar, tipo, umas 4 toalhas fora. É neste momento que a mentira de Hannah é revelada. Ela afirma não se lembrar de ter tirado lixo para fora, mas o depoimento de John confirma o contrário. É um detalhe pequeno, mas que logo se tornaria parte de algo muito maior. Então vocês chegaram em casa por volta das 3, mais ou menos. O Brandon e a... Crystal estavam lá. O que aconteceu depois disso, quando vocês terminaram? A gente foi encontrar meu amigo Scott pra pegar um dinheiro que ele me deve. Quanto ele te deve, se você não se importar Ele me dizer? deve $500 de quando bateu meu carro. Onde vocês encontraram o Scott? No Zaxby's. 1h30. Ele serviu no exército com você? Sim. A Vocês gente foram foi enviados destacado juntos? junto. Foram para algum lugar antes disso? Não. E é aqui que John comete seu primeiro erro. Ele menciona um nome que os detetives nunca tinham ouvido antes. Charles Scott, um amigo dos tempos de serviço militar. Alguém que sabia muito mais sobre a noite em que Katie morreu do que qualquer um imaginava. Eu não sei o quanto você entende de celular e coisas assim, mas conforme você anda por aí, seu celular tá sempre se conectando a alguma torre, procurando sinal e coisas assim. Certo. Então, dito isso, tem alguma coisa, voltando para a segunda passada, alguma coisa que você me falou que seus registros de celular poderiam contradizer? Acredito que não. E se eu te dissesse que o seu celular registrou sinal em outro lugar diferente do que você disse? Então eu diria também que o celular dela registrou sinal em West Virginia. Aquilo acabou sendo um erro da AT&T. Eles colocaram um número errado. Eu não sei. Certo. E se eu te dissesse que o número do Charles Scott registrou sinal na mesma área que o seu e não perto dos Zaxby's? Quando? Segunda noite. Acho que o Scott estava por aí. A gente pode ligar pra ele, você pode perguntar pra ele. Certo. Então, na noite... Essa segunda noite que estamos falando, por volta de 18h15, mais ou menos nesse horário, tem alguma razão para o seu celular mostrar que você estava naquela área da Augusta Road com a White Horse Road? Não. Tem alguma razão para você e o Charles terem conversado tanto naquela noite? Sim, porque aquela foi a noite que ele estava aqui. Era a noite que ele estava disponível. Eu não quero te ofender, mas são perguntas que a gente precisa responder e esclarecer. Ok. A Katie tinha algum tipo de seguro de vida? Pelo exército, sim. Ela estava inscrita automaticamente. Ok, certo. Igual a minha filha. Você estaria disposto a fazer um polígrafo pra gente te tirar da lista e começar? Coçou a cabeça aqui, ó. O que é polígrafo? É aquele aparelhinho que mostra se eu tô mentindo? É aquele aparelhinho lá? Não, obrigado. Olhar pra outras pessoas? Eu tenho que falar antes com o meu advogado sobre isso. Ok, certo. Ver o que ele diz, porque eu não sei nada sobre isso. Quando o interrogatório termina, os detetives conseguem a primeira ligação concreta entre John e Charles.
Os celulares de ambos registram atividade próxima à área onde o corpo de Katie foi encontrado. Ainda não é suficiente para uma prisão, mas é mais do que bastante para continuar avançando. E agora, com um novo nome ligado à noite do assassinato, John percebe isso. Os investigadores estão se aproximando. Nesse momento, o círculo principal de suspeitos inclui Wayne, John, Hannah e, mais recentemente, Charles Scott, amigo de John do exército. Mas conforme a pressão aumenta, John começa a demonstrar inquietação. Pela primeira vez, ele percebe que seu plano meticulosamente elaborado pode não resistir. É então que, em 4 de novembro, 11 dias após o assassinato de Katie, os detetives recebem uma ligação que muda completamente o rumo do caso. Crystal, colega de quarto de John e já ouvida anteriormente, decide procurar a polícia com informações que transformam tudo. Oi, Crystal. Oi, Como você tá? tô bem. Ok. Ô, Crystal, você também tá relaxado, hein? Apesar que passaram 11 dias, né? Mas você foi com a mesma roupa. Peguei esse detalhe aí. Ninguém percebeu, mas eu peguei esse detalhe. O que tá rolando desde que, sei lá, você recebeu aquela ligação na quarta? Às 3h30, ele ligou e falou... ele falou, vocês estão em casa? E a gente disse, não. E ele disse, ok, certo, tchau. E aí desligou. Bom, eu e o Brandon chegamos em casa por volta de 6h15, 6h30 e vimos que no nosso quarto a gente tem, como eu disse, luzes de Halloween atravessadas pelo teto. O sótão fica bem onde a luz está e as luzes estavam... Eu tinha colocado as luzes passando pelo sótão. Aí quando a gente voltou, elas estavam simplesmente arrancadas. A gente nem mexeu nelas. Elas só estavam rasgadas do sótão e... Quando a gente percebeu que ele tinha ido embora, começamos a procurar pela casa, vendo se todas as janelas estavam trancadas e fechadas, e porque eu nunca fiquei sozinha numa casa assim, só no meu apartamento. Mas ele simplesmente tinha ido embora. E a gente não podia ligar pra ele, porque a polícia tá com o celular dele. Eu falei, Brandon, a gente precisa voltar lá fora e ligar pro detetive Warlock de Simpsonville. E eu contei pra ele o que tava acontecendo, e ele ficou tipo, sabe... E eu falei, sabe, se você quiser vir e revistar a casa agora mesmo, eu te dou permissão total. E ele falou, bom, eu não posso fazer isso sem mandado. E ele tava, tipo, eu tava, sabe... Bom, não tem como alguém vir aqui, tipo, revistar a casa ou algo assim. E ele disse não. Ele disse que o melhor pra vocês é... ir passar a noite em outro lugar. E ele disse porque vocês possivelmente estão morando com o assassino. Aí é hora que não passa nada, né? Aí é hora que é melhor meter o pé. John havia desaparecido. Seu sumiço também significa que ele abandonou o serviço militar, sendo oficialmente classificado como desertor. Mas como os investigadores logo descobrem, ele não fugiu sozinho. John escapou junto de Hannah Thompson, adolescente de 17 anos. Enquanto policiais de todo o estado passam a vasculhar rodovias, motéis e possíveis rotas de saída da Carolina do Sul, sem encontrar qualquer sinal dos dois, fica claro que aquilo deixou de ser apenas uma investigação. Agora era uma caçada humana. Nos dias seguintes, as pistas são escassas. A dupla some completamente do radar. Um ex-sargento do exército de 28 anos e uma adolescente de 17 desaparecidos sem deixar rastros. Esse cara do exército, ele vai saber sumir, cara. Não adianta, o cara aprende a sumir, não tem como. Então, em 19 de novembro, 26 dias após a morte de Katie, surge um pequeno avanço. Um Yukon vermelho pertencente a John é flagrado por câmeras de segurança perto de Las Cruces, no Novo México, a cerca de 2.600 quilômetros de Simpsonville, na Carolina do Sul, onde ele desapareceu. Apenas 2 dias depois, em 21 de novembro, o mesmo veículo é encontrado abandonado nas montanhas do condado de Umatilla, no Oregon, mais de 2.200 quilômetros distante de Las Cruces. Dentro do carro, os investigadores encontram o laptop de John, roupas e equipamentos de acampamento espalhados, indicando que após o acidente, John e Hannah pegaram o que conseguiram e fugiram para a mata. A descoberta confirma o pior receio da polícia. John e Hannah estão em constante movimento, cruzando fronteiras estaduais e mantendo distância suficiente das autoridades para desaparecer novamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, mandados de prisão são emitidos contra John e Hannah, transformando oficialmente o caso em uma caçada nacional. A essa altura, eles já estavam foragidos havia mais de 2 semanas antes mesmo da emissão dos mandados, o que os colocava muito à frente da polícia e tornava sua captura extremamente difícil. Mas uma vez que os mandados entram em vigor, os investigadores finalmente obtêm acesso total aos celulares, registros de mensagens e histórico de internet dos dois. E é nesse momento que as piores suspeitas se confirmam. Não, aí os caras falam pra você também, né? Será que eles não sabem que eles moram nos Estados Unidos?
Que lá é embaçado você conseguir fugir. Pegou pra fugir, cara, já atravessa, vai pro México, vai pro Canadá, eu não sei, não. O Canadá é meio embaçado, mas vai pro México, desce pro Brasil aqui e já era. Eu acabei de acordar e já me sinto triste de novo. Parece que você ainda está falando com a Katie. Eu juro que não estou falando com a Katie. Eu vou te deixar se você falar com ela, eu juro. Ah, eu sei. Eu não estou e não vou. Ela se foi. Acabou entre mim e ela, eu prometo. Mas eu vou seguir com aquele negócio em breve. E eu vou ficar com você. Ótimo. As mensagens trocadas entre os dois indicam que John vinha planejando o assassinato havia meses antes de ele acontecer. Ao analisar seu histórico de navegação, os investigadores encontram buscas como montar um radiocomunicador de 2 vias e como afiar uma faca, deixando pouquíssima margem para dúvida sobre seu envolvimento. Ah, mas aí você já tá me mostrando a ineficiência do exército americano. Como que um soldado não sabe afiar uma faca? Me explique. Ainda assim, com John e Hannah desaparecidos, a polícia não tem alternativa a não ser esperar, torcendo pelo próximo avanço que possa colocá-los de volta no rastro dos dois. Esse avanço vem no dia 25 de novembro, 21 dias após o desaparecimento de John e Hannah e mais de um mês depois da morte de Katie, quando os detetives recebem uma ligação vinda de uma prisão na Carolina do Sul. Mas o telefonema não vem de qualquer pessoa. Quem liga é o companheiro de cela de Charles Scott, o amigo de John do exército, que já estava preso por uma acusação não relacionada ao caso. O celular... Gente boa, hein? Gente boa. Boíssima. O de Charles havia registrado o sinal próximo à casa abandonada no dia do assassinato, e agora seu colega de cela estava prestes a revelar informações que poderiam representar o avanço esperado pelos investigadores, detalhes que só o assassino poderia conhecer. Como estamos falando hoje, é desse Charles Scott que você tá falando? É dele mesmo que eu tô falando. Ele me contou que tinha matado essa garota, ajudado a matar aquela garota com um dos amigos dele. Chamado John ou algo assim, sabe? Eles colocaram ela numa casa que usam pra se drogar, ou numa casa abandonada, no porão, numa caixa que precisa de 2 pessoas pra abrir. Foi ele que coagiu ela pro lugar onde o John tava. E que veio por trás dela, pegou ela, segurou ela. Eles se encontraram em outro lugar. Quando o John pegou ela, eles enfiaram a faca nela. O John esfaqueou ela. Eu não sei quantas vezes o John esfaqueou ela. Ele não disse. Ele disse que esfaqueou ela umas 2 vezes. E que o John fez ele esfaquear ela umas 2 vezes. Ele até disse que isso deixou ele com medo quando esfaqueou ela pela primeira vez. Mas depois que esfaqueou ela, disse até que se sentiu um pouco melhor. As declarações de William são chocantes. Um relato que ele apresenta sobre o que aconteceu naquela noite se encaixa assustadoramente com os fatos do assassinato de Katie. E assim, o que ele tá dizendo é verdade, que é um cara que não tem as informações, entendeu? E ele praticamente descreveu o crime inteiro. E outra, ele usa um óculos aqui, passa uma credibilidade enorme. Vocês não sabem, tá louco. Diz em seguida torna tudo ainda mais perturbador. Essa é a segunda vez. Na primeira vez ele me contou sobre, sabe, como ele coagiu ela para ir até o lugar. E agora não teve nenhuma conversa sobre algo sobre o John, tentando ajudar o John a largar a maconha. O John estava bem mal nas drogas. Depois que quando o John segurou ela, eles colocaram ela no tarrou do John, num tarrou vermelho, e levaram ela para o local. Então eles disseram onde exatamente mataram ela? Na parte de trás do tarrou, em cima de uma lona. Eu falei, olha, seja honesto comigo. Eu disse, eles já pegaram seu DNA? Ele disse que não. Eu disse, bom, isso é uma coisa boa. Eles coletam DNA na cena do crime. Ele disse, eles não pegaram meu DNA, não vai estar lá. Certo. Se você não tiver mais nada, Mark, a gente então vai encerrar a entrevista às 11h02 da manhã. As declarações de Mark lançam acusações sérias contra Charles. Em outras circunstâncias, isso não chamaria tanta atenção. Falsas denúncias são comuns quando detentos tentam barganhar benefícios ou reduzir penas. Mas neste caso, havia detalhes demais que batiam. Detalhes que apenas o assassino ou alguém profundamente envolvido poderia saber. Um deles é a alegação de que Charles teria traído Katie para um local próximo à casa abandonada. Para os investigadores, isso explica finalmente por que o carro dela foi encontrado a poucos quilômetros dali, abandonado e sem sinais de luta. Charles também teria contado ao companheiro de cela que ele e John enrolaram o corpo de Katie em uma lona para transportá-lo até o porão. E tinha uma lona. Essa informação coincide com os dados da perícia, que já indicavam que o corpo havia sido movido após a morte. Agora os detetives têm uma teoria clara e assustadora de como isso aconteceu. Aquela era uma oportunidade rara de capturar um dos responsáveis pela morte de Katie. Uma chance que não podia ser desperdiçada. Sem hesitar. Um já ia rodar que já tinha rodado, né? Só que aí ele ia rodar mais. Os investigadores trazem Charles para interrogatório, esperando maior avanço do caso até então. Mas eles sabem que fazê-lo falar não será fácil.
não há provas suficientes para incriminá-lo diretamente, e é preciso qualquer coisa, qualquer deslize. Então, decidem correr um risco extremo. Um plano ousado e perigoso começa a tomar forma. Eles iriam blefar, fingindo que John já havia sido preso e estava pronto para testemunhar contra ele. E o cara não tem as informações. Se a amizade for verdadeira mesmo, ele vai falar assim, não vou dizer nada. Se Charles acreditasse, a pressão poderia fazê-lo falar. Mas se não funcionasse, aquela poderia ser a última chance real de descobrir a verdade. Oi, Charles. Bom, nesse momento agora, a minha câmera tinha parado de funcionar, então eu vou colocar imagens minhas aleatórias no vídeo para não ficar sem imagem nenhuma. Fechou? Posso fazer o polígrafo, por favor? Vamos deixar o polígrafo de lado, porque você tá dizendo isso desde que eu li o mandado pra você, certo? Porque as coisas não estão boas pra você, certo? Eu não tive absolutamente nada a ver com o assassinato daquela garota. Posso, por favor, fazer o teste do polígrafo? Posso, por favor, fazer o teste do polígrafo? Deixa eu te contar que o John foi preso em Nova Jersey. Ok. E ele contou tudo para os investigadores. Eu não me importo com o que ele te contou. Bom, deveria. Eu não tava lá. O investigador Manley te disse que o John foi preso mais cedo. Ok. E ele tá falando... O que você acha que ele tá dizendo? Eu não sei o que ele tá dizendo, mas eu sei que eu nunca vi aquela garota na minha vida. Vocês dois estavam lá, Charles. Não, a gente não tava. Assim que o interrogatório começa, Charles exige um teste do polígrafo, e os detetives sabem exatamente o que isso significa. Polígrafos não são confiáveis, podem ser manipulados e não têm validade judicial. É uma saída fácil. Perguntas de sim ou não no lugar de um confronto direto. E pouco depois, sua postura evasiva começa a se transformar em ignorância. Eu nunca vi essa garota. Mas você sabia que eles estavam casados e sabia que o John tinha problemas. Não, eu não sabia. Ah, qual é? Você me disse lá no departamento de polícia do condado que o John tinha falado sobre como ela estava ferrando a carreira dele. Isso foi mentira. Fica falando que ele tá contando tudo. Eu não tive arma nenhuma. Vocês não vão achar digitais nem arma nenhuma que eu tenha tocado. Em primeiro lugar. Por quê? Porque eu não tava lá, eu não toquei nenhuma arma, nunca tive uma arma. Mas você disse, nunca vou achar digitais numa arma que você tocou. Sim, eu Charles, garanto alguma isso. vez você já contou pra alguém que estava envolvido nesse assassinato? O cara ele tá tentando sair bem, mas ele tá só se enrolando, cara. Só se enrolando. Na mesma frase, ele tenta sair, mas ele mesmo se condena. Você acha que eu sou burro? Eu pareço alguém que simplesmente entraria numa cadeia e falaria pra um cara que eu nem conheço e diria: ei, cara, eu matei uma garota. Sabe o que parece? Parece que você estava arrependido pelo que fez. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde tá o telefone que você usou para se comunicar com a Katie? Quem é Katie? A garota que morreu? É. Eu nunca me comuniquei com ela. Onde tá o telefone? Que telefone? O telefone que foi usado para se comunicar com a garota no dia que ela foi assassinada. O único telefone que eu tinha era aquele que vocês confiscaram e que tá na casa da Mrs. Curfew. Mesmo depois de os detetives blefarem e revelarem o depoimento feito por seu antigo companheiro de cela que o implicava diretamente no crime, Charles negou tudo. Ainda assim, a polícia... O cara segurou, hein? O cara segurou mesmo, hein? Não podia ignorar os dados de localização do celular, nem os detalhes perturbadores relatados pelo colega de cela. Sem uma confissão, restava apenas esperar. O DNA de Charles foi então incluído nas análises, junto com as amostras já comparadas ao material encontrado sob as unhas de Katie. Quando os resultados chegassem, finalmente revelariam quem realmente esteve envolvido. Mais de 2 semanas se passam desde o último avanço na investigação. Entre pistas falsas e lacunas críticas na linha do tempo, a possibilidade de que os verdadeiros responsáveis pela morte de Katie jamais fossem identificados começava a se tornar real, até que os detetives recebem uma ligação dos pais de Hannah. Com informações que poderiam levar à resolução de todo o caso, eles informam que Hannah havia reaparecido, dizendo ter sido abandonada por John e que retornaria em breve à sua cidade natal. Assim, forças de segurança estariam lá prontas, esperando por ela. Chega o dia em que Hannah deveria voltar para casa. As forças de segurança isolam todas as entradas da cidade e monitoram cada local onde ela poderia aparecer. Finalmente, às 9 da manhã, Hannah é avistada nas proximidades da casa da família. Ih, Hannah caiu, hein? Acabou o amor, Hannah? E agora? Uma perpetinha aí saindo, bem fresquinha do forno. Ela é imediatamente detida e levada para a delegacia para interrogatório.
Para os investigadores, aquele era um momento Olha esse olhar. Olhar assim, ó. Me pegaram. decisivo, a melhor e talvez última chance de descobrir o que realmente aconteceu e quem foi de fato responsável pela morte de Katie. Qual era o plano quando vocês foram embora? Acho que a gente nem tinha um plano de verdade. Tipo, acho que nós dois meio que entramos em pânico e ele decidiu que queria ir embora. Tipo, sair do estado. E a gente dirigiu lá para as montanhas e ele acabou prendendo o carro, tipo, atolado no meio das árvores, tipo, lá nas montanhas. Então foi tipo, tá, e aí, o que vamos fazer agora? E ele disse que a gente ia seguir a pé. Eu meio que parei e comecei a chorar e falei, eu não aguento mais isso. Eu falei, eu preciso ir pra casa, tipo, ele começou a gritar comigo, me xingar e dizer que se eu fosse embora, ele ia se matar. E aí, num dia de manhã, ele levantou e foi embora. E aí eu fiquei tipo, eu não vou ficar só sentada aqui. Então eu levantei e fui tipo ali na rua para um hotel. E comecei a chorar. E aí eu mandei mensagem para minha mãe e pro meu pai. Rena, mas ele fez isso tudo por você, né? Nas mensagenzinhas que vocês tinham trocado, né? Eu vou executar aquele plano, eu vou fazer aquilo, acho bom mesmo você fazer isso, senão eu não vou ficar com você. Agora vem com essa cara de cãozinho arrependido, isso não vai colar na justiça, hein? Durante o interrogatório, Hannah continua descrevendo os dias em que esteve foragida, fazendo de tudo para evitar falar sobre o dia do assassinato. Isso se estende por quase 2 horas, até que a pressão começa a surtir efeito. É então que a detetive passa a fazer as perguntas mais difíceis. Hannah não aguenta, ela desmorona e revela tudo o que sabe. Vamos voltar para aquela segunda-feira, certo? Porque agora a gente tem conversas entre você e ele de quarta-feira sobre ele encontrar com ela, ele tomar umas cervejas com ela lá na casa abandonada. Ele disse que tentou se encontrar com ela e não deu certo. Mas aí, coincidência ou não, ela é encontrada naquela casa abandonada onde ele deveria ir para se encontrar com ela. Enquanto isso, ele do nada te pede para deixar ela na Woodruff Road. Ou deixar ele na Woodruff Road. E não te diz o porquê nem nada, ok? Então, você pode, por favor, me dizer qual era o plano? O que ele te disse que ia fazer? Ele me disse que só ia falar com ela no trabalho. Nossa. Você levou ele até lá? Ele ficava me dizendo que todo dia que era minha culpa e que ele fez isso por mim e tipo... O que ele disse que fez por você? Sim, teoricamente né? Pelas mensagens né? E aí agora vai chorar, tô arrependida. Não queria isso pra ela. Meu amigo. Quando alguém carrega a culpa é complicado, né? Você. Ele disse que... Quando a gente tava no Oregon, no cassino, ele gritou isso bem alto. Disse que matou ela por mim. E o pior que Hannah, é verdade. Antes disso, havia algum plano para se livrar da Katie? Não tinha. Não da sua parte, mas o John alguma vez falou sobre se livrar da Katie? Sinceramente. Não. O que ele te contou sobre matar a Katie? Ele só disse que foi bem sangrento. Ele me disse que a faca quebrou. Ele só disse que o cabo quebrou da faca. A última coisa que ela disse foi ai. E ela disse que, antes disso, que se ele deixasse ela ir, ela não chamaria a polícia. Onde eles estavam, Hannah? Na casa abandonada. E você não sabe exatamente onde ele pode estar ou onde ele está, né? Certo. Então você vai preso no lugar dele até ele aparecer. Olha que bom negócio, né? Hannah, você teve alguma coisa a ver com a morte da Katie? Tudo. Não. Teve sim. E o motivo de eu te perguntar isso é porque a gente ainda está caçando o John. Certo. Ok? E por mais que você ache que o John se importava com você, do ponto de vista de quem tá de fora, sem te conhecer, sem ser a sua mãe, ele não se importa. Infelizmente, as declarações de Hannah se mostraram bem menos úteis para localizar John do que os detetives esperavam. Embora ela afirmasse que John havia confessado o assassinato de Katie e trouxesse alguns novos detalhes, sabia muito pouco sobre o possível envolvimento de Charles.
E apesar de poder ser presa naquele momento, os investigadores decidem que ela seria mais útil em liberdade. Afinal, agora ela estava de volta à cidade, sob vigilância constante, o que parecia uma pequena vitória. O que eles não percebiam, porém, é que isso também fazia parte do plano de John. Nossa. Ao replantar Hannah na cidade, ele a usava para se infiltrar na investigação e repassar exatamente o que os detetives sabiam, permitindo que ele se mantivesse sempre um passo à frente por anos. Olha essa menina, cara. Eu tô falando. Todo mundo caiu no drible dela. Todo mundo. Ela deitou e rolou no contrato de todo mundo. Quase 3 meses haviam se passado desde que o corpo de Katie foi encontrado no porão da casa abandonada e o assassino ainda estava solto. Mas naquele dia, os tão aguardados resultados do DNA finalmente chegaram. O material encontrado sob as unhas de Katie apontava para uma única pessoa: John. Com a confirmação do DNA, Wayne é oficialmente inocentado. Ainda assim, os detetives acreditavam que Hannah ou Charles poderiam ter ajudado, ou no mínimo sabiam muito mais do que admitiam. Os investigadores também já sabiam que John estava vivendo apenas com dinheiro em espécie e muito provavelmente usando documentos falsos. Sem alternativas, restava apenas esperar que ele cometesse um erro grave que permitisse sua captura. Mas John era cuidadoso, extremamente cuidadoso. Mas uma hora o cara relaxa, não tem como. Uma hora ele relaxa e cai. Já haviam se passado mais de 7 meses desde o assassinato de Katie e 6 meses desde que John fugira. Porém, em 21 de maio de 2017, surgem denúncias e possíveis avistamentos dele no estado de Washington, a mais de 4.300 quilômetros da Carolina do Sul, onde Katie foi morta, e a centenas de quilômetros de onde seu Yukon vermelho havia sido abandonado. Com base nessas informações, os investigadores visitam estabelecimentos da região e obtêm imagens de câmeras de segurança de um estacionamento em Washington, onde John é capturado em vídeo. Mas apesar de chegarem muito perto, ele consegue escapar novamente, desaparecendo mais uma vez do radar. Durante o ano seguinte, a investigação entra em um impasse. Somente em 6 de setembro de 2018, quase 2 anos após a morte de Katie, surge um novo avanço. Hannah revela que John havia lhe entregue um diário e ferramentas para esconder, uma peça crucial que mudaria o rumo do caso. O diário se torna a prova central, revelando o estado mental de John e suas intenções premeditadas. Pô, mas só depois de 2 anos essa menina revelou isso daí? Será que também não foi premeditado por ele? Cara, essa menina aí já tava na hora de, começar a comer marmita, pra refletir um pouco sobre a vida. Nele, fica claro que suas ações eram movidas por um desejo obsessivo de ficar com Hannah e pela disposição de matar Katie para que isso fosse possível. Durante esse depoimento, Hannah admite que era namorada de John e que manteve contato constante com ele antes da morte de Katie. Ela também confessa ter escondido o diário, que continha anotações perturbadoras sobre seus pensamentos obsessivos e planos de fuga com Hannah. Este seria o último grande avanço do caso por muitos anos. Sem novas pistas concretas, a investigação desacelera. Por anos, os detetives seguem rastros mínimos e juntam informações fragmentadas. Porém, nada de decisivo surge. Aos poucos, o caso sai do foco público. Então, em 2022, 6 anos após a morte de Katie, tudo muda. Após anos de becos sem saída, os US Marshals, em conjunto com a polícia local, localizam John no estado do Oregon. Ele havia apagado completamente seu passado e vivia sob uma nova identidade, Ben Klein. Com esse nome, havia recomeçado a vida, se casado novamente e deixado tudo para trás. A prisão parece surreal. John, que passou anos escapando da justiça, finalmente é encurralado. Depois de tanto tempo se escondendo à Nossa, se deu tempo dele enganar outra pessoa, cara. Como é que pode, hein? vista de todos, a verdade o alcança, e o caso finalmente se aproxima de sua conclusão. Ainda assim, um mistério permanece até hoje. Como Katie foi atraída até a casa abandonada? Seu celular foi recuperado danificado, o que limitou o acesso a mensagens e comunicações por aplicativos. Embora rumores apontassem que Charles Scott pudesse ter tido contato com ela, isso nunca foi comprovado. Não, acho que não. Sem provas físicas ou forenses que o ligassem ao crime, Charles foi oficialmente descartado como suspeito e nunca condenado. Cara, o Charlie sabia.
O John contou pra ele que daí esse cara, sei lá, num ato de botar isso pra fora, contou pro outro detento. Isso aí provavelmente aconteceu. Mas eu acho que ou ele emprestou o celular pro John pra fazer, não sei, pra alguma coisa assim. Em 2022, durante uma entrevista após a prisão de John, Hannah revela pela primeira vez que manteve contato regular com ele durante todo o período em que ele esteve foragido, E você não foi trocando presa? mensagens mesmo depois de retornar a Carolina do Sul. Essa revelação lança nova luz sobre o papel dela em ajudar John a escapar da captura. Por fim, em 20 de setembro de 2024, John Blauvelt é condenado pelo assassinato de Katie e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hannah Thompson é acusada de obstrução de justiça e cumplicidade após o crime, recebendo uma pena de 10 anos de prisão. 10 anos, foi pouco, cara. Pouco demais. Pra padrão americano, que isso? Foi nada. Não foi nada. E nem se arrependeu, porque senão não estaria ajudando o cara. É, rapaziada, curte, comenta, compartilha. Pesado demais. A gente tenta trazer um pouco de humor aí. Não que eu seja muito engraçado, mas a gente tenta. E é isso aí. Vamos continuar trazendo mais investigações assim. Se o pessoal gostar, a gente vai trazer mais vídeos assim, porque esses vídeos é longo, né? Mas valeu!